Começo esse vídeo com a seguinte manchete: 4-0 entre Paris Saint-Germain e Real Madrid é um resultado mentiroso, pois esse placar não é de acordo com a real diferença entre as duas equipes. Hoje essa distância é muito maior. 4-0 é um placar para o Real Madrid agradecer aos céus, pois a partida da forma que se desenrolou era para 6, 7, quem sabe até mesmo 8. Isso sem contar com as intervenções do Courtois. E sendo bem honesto, o resultado é impactante, mas não é surpreendente. A disparidade e o contexto que cada equipe vive hoje são de extremos opostos. Pois se de um lado estamos falando do melhor time do mundo, no contraponto temos uma equipe passando por uma transição. Jogadores históricos do clube e importantes pro elenco saindo, novos atletas chegando e já dando conta do recado, jogadores para serem titular, mudanças de técnico, mas mais do que isso, uma mudança quanto modelo de jogo, de um time que passou as últimas 4 temporadas com um treinador flexível, mas que por natureza até mesmo prefere esse jogo mais reativo, dar a bola pro adversário. E basicamente essa foi a tônica da última passagem de Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid. Quando eram partidas de equipes da mesma prateleira, do mesmo nível para dizer o mínimo, o Real Madrid entregava a bola para o adversário e aproveitava as brechas nas suas costas. Desse time mais reativo para um time que quer ter a bola, que vai fazer questão de ter o máximo de controle possível da partida e, consequentemente, também sendo mais seguro defensivamente. Afinal, como diria o nosso gênio holandês Johan Cruyff, abre aspas, se você tem a bola, o adversário não pode marcar gols. Mas, obviamente, mais ofensivo, com o máximo de controle possível da partida em um esporte que as coisas são aleatórias, tentando ter a bola para induzir o seu adversário ao erro. Portanto, é natural imaginar que esse processo leve de fato tempo. E é curioso ver como nesse próprio Mundial o time mostrou bons sinais, mas colocando sempre o contexto na conversa, os adversários eram de um nível bem abaixo. Os principais foram Juventus e Borussia Dortmund, convenhamos, times de camisa, mas que hoje possuem trabalhos medíocres, para dizer o mínimo. Claramente para o time engrenar, Xabi Alonso vai precisar de tempo, mas não sei se apenas dele, pois eu pelo menos vejo necessidade de reforços ainda nesse atual elenco do Real Madrid, mas não exatamente pela falta de qualidade. Afinal de contas, querer considerar o elenco do Real Madrid fraco seria uma afronésia. Quanto à qualidade individual, não dá pra negar. É um dos melhores times do mundo. O meu ponto é quanto às características do elenco em relação ao que o treinador, ao que o Xabi Alonso pensa sobre futebol. E, aliás, eu nunca vi, pelo menos na internet, ninguém comentando sobre isso. Mas, ao meu ver, o casamento Xabi Alonso e Real Madrid existe grandes possibilidades de dar errado. E aqui está falando um cara que é fã do Xabi Alonso. Não dá pra negar que à frente do Bayer Leverkusen o seu trabalho foi histórico. Tá certamente entre os melhores times da história do clube alemão. Mas como dito anteriormente, o elenco ao longo dos anos foi montado com as características base de Carlo Ancelotti. E eu posso estar enganado, mas a minha leitura é de que Florentino Pérez resolveu recalcular a rota completamente. Na minha leitura, ele quer um treinador que faça o Real Madrid não apenas vencer, mas que volte a amassar os adversários, que volte a encantar o mundo, chegando o mais próximo possível de um espetáculo, como sempre foi a tônica do Real Madrid. E por ter histórico no clube quanto jogador, ser jovem, porém já bem sucedido com trabalho sustentável e vencedor, Xabi Alonso aparenta ser a melhor escolha possível para os Los Blancos. A minha questão é: os resultados virão logo na primeira temporada? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se esse primeiro ano for abaixo das expectativas dos torcedores. Afinal de contas, convenhamos, para um treinador que gosta de ter a posse da bola, tentar ter o máximo de controle possível do jogo, ter Vinícius Júnior e Mbappé no comando do ataque não me aparenta ser a melhor combinação. E não me levem a mal, são dois atacantes do mais alto nível, extremamente habilidosos e letais. Porém, a melhor característica de ambos é a velocidade. Ambos se sentem mais confortáveis tendo campo para correr, tendo a possibilidade de serem lançados em profundidade para acelerar nas costas do adversário. Em outras palavras, e resumindo, eles são jogadores que não gostam de receber a bola no pé, e sim no espaço. Enquanto no meio-campo você tem Bellingham, que eu particularmente sempre ressaltei que gosto de ver o mesmo atuando em uma faixa mais recuada, participando mais da construção e não exatamente da conclusão. Mas nos últimos anos ele tem avançado cada vez mais. Em vários momentos foi um camisa 10, em alguns momentos da era Ancelotti chegou a ser um falso 9 ou até o jogador mais próximo do ataque, pisando cada vez mais na área, tanto para concluir a gol ou então para dar o passe final. Enquanto Arda Güler, sim, esse é um que gosta da ideia de ser recuado para construir o time desde trás. O garoto que surgiu como um camisa 10 nesse início de trabalho de Xabi Alonso tem sido um segundo,
às vezes até mesmo um primeiro médio, jogando mais recuado e ajudando a equipe a construir desde a base. Já os seus companheiros de setor, como Tchouaméni, Camavinga e Fede Valverde, ao meu ver, por mais esplêndidos que os três sejam, nunca tiveram capacidade para atuar nessa função. Tchouaméni tem um excelente lançamento, mas é inegável que o mesmo é um jogador mais físico. A sua importância reflete mais no momento sem bola. Camavinga tem várias qualidades, mas eu sempre considerei o mesmo como um condutor de bola. A condução com ela grudada no pé ele faz como poucos no mundo. Já Valverde, embora seja completo, também para mim entra naquele potinho do jogador mais físico. Ele realmente tem qualidade, tem um bom passe, um excelente lançamento, uma boa finalização da média para longa distância, mas não dá para considerar o mesmo um craque, um gênio da leitura, da interpretação do jogo. Não dá para colocar o uruguaio do mesmo potinho, por exemplo, de Pedri, Vitinha, Rodri, Joshua Kimmich e nem do próprio Xhaka. E é justamente por isso que, ao meu ver, os dois novos contratados, Alexander-Arnold e Dean Huijsen, vão ser extremamente importantes na era Xabi Alonso, pois estamos falando de dois defensores extremamente inteligentes, que além de cumprirem bem suas funções defensivas, possuem muito protagonismo com bola, na construção da equipe desde trás. A minha única questão com isso é: Huijsen, Arnold, Arda Güler e um pouco de Bellingham será o suficiente para mudar o modelo e a forma de jogar do Real Madrid? Será o suficiente para de fato o Real Madrid recalcular a rota e passar a ser um time de mais controle, algo mais compatível com as ideias do seu novo técnico? Eu sei que é chato, eu me torno repetitivo e eu já falo isso desde 2024, mais conhecido como ano passado. Mas ao meu ver, apesar da idade de já ter 30 anos, Joshua Kimmich até hoje seria a melhor opção para o Real Madrid. Ele cai como uma luva nesse time. Mas o ponto que eu queria tocar no vídeo é esse: Xabi Alonso realmente vai precisar de tempo, mas eu não me espantaria se ele precisar de muito tempo. E devido a essa incompatibilidade das ideias do técnico com as características do elenco, boa sorte pro Xabi Alonso, pois o técnico vai ter muito trabalho pela frente. E claro, como sempre, essa é a minha leitura dos fatos, é a minha análise da situação. Aliás, deixe nos comentários a sua opinião. Concorda comigo? Vocês também enxergam essa incompatibilidade? Acham que o treinador pensa de um jeito e as características do elenco vão para outro caminho? Ou discordam completamente e acreditam que é questão de tempo para a equipe voar? Use o espaço dos comentários à vontade. E claro, deixe o seu like para que o algoritmo minimamente veja aqui o nosso humilde canal e espalhe ele de alguma forma. E também te convido a se inscrever no canal, não te custa absolutamente nada. Você ajuda aqui o nosso singeloso espaço a crescer e ainda fica a par das próximas resenhas. E não perde o último vídeo aqui do nosso canal em que eu pedi desculpas a Renato Portaluppi. Pois é, o velho pelo jeito ainda tem lenha pra queimar. Quer entender o porquê? Então clica na capa aqui ao lado e confere. Muito obrigado pela atenção e pela audiência e até o próximo vídeo.